Olá pessoal, o próximo passo a fazer é esse rebaixo, que é o corte lateral na peça do corpo do cilindro. Então vou ter que desenhar aqui dois retângulos e mandar cortar um plano médio. Para dar certo esse corte meu, eu tenho que escolher um plano que seja perpendicular ao plano frontal e perpendicular ao plano que eu fiz o corte rotacionado. Então seria, nesse caso, o plano superior. Certo? Eu fiz o plano frontal daquela primeira parte, a segunda parte foi feita no plano direito, e agora o plano superior. Vou abrir um esboço nele e vou desenhar o retângulo como eu preciso. Vim aqui na ferramenta retângulo e desenho um retângulo para dentro da peça. Agora eu vou fazer aqui uma linha de centro da origem na vertical. Percebam que aqui no SolidWorks a peça está na vertical, mas aqui no desenho é como se fosse a vista superior dessa vista lateral. Então a vista superior vai estar inclinada. Só isso, nada mais diferente. Acho que dá para pegar a visualização aqui e corrigir com essa, né? Eu vou agora espelhar, selecionar esse retângulo aqui e espelhar em relação à linha de centro. Pronto, agora eu tenho dois retângulos espelhados. Ok. Agora é só colocar as dimensões desse corte, que aqui no detalhamento está 16 entre um retângulo e outro e 29 de comprimento a partir do início da peça. Então a cota aqui de 16, daqui para cá, e a cota do início da peça até o final do corte, 29 milímetros. Vou fixar essa parte superior da peça, superior do corte, com o topo da peça. Então, colinear aqui. Essa parte de cá não interfere para mim, eu preciso apenas que ela esteja passando da peça para poder cortar corretamente. Agora eu vou lá em recursos, corte extrudado. Vou na vista isométrica aqui para melhorar a visualização. E esse corte tem que ser do tipo plano médio. Daí ele corta para cima e para baixo. E vou colocar uma dimensão aqui que seja suficiente para transpassar a peça toda. O próximo passo seria fazer esse furo na lateral da peça. É esse furo aqui com diâmetro de 8 e ela atravessa toda a peça. Esse furo é basicamente para fazer uma montagem de articulação. Caso o cilindro quiser ser montado apenas pela base e tenha uma articulação angular. Então esse furo é muito simples, é só selecionar essa face da peça e criar um esboço nela. Esse esboço vai ter nada mais que um círculo com um diâmetro de 8 milímetros e a distância do círculo para a borda da peça é de 17 milímetros. Então, do círculo para a borda da peça, tenho aqui 17 milímetros. O único problema é que ele ainda tem um grau de liberdade em relação à vertical. Ele está fixado o diâmetro, está fixado a distância na horizontal, mas na vertical ele não está fixado. Eu corrijo isso desenhando uma linha de centro. Vou fazer uma linha de centro do centro do círculo para a origem da peça e vou colocar essa linha de centro horizontal. Dessa forma, agora o círculo está totalmente definido, porque ele passa exatamente
pelo centro da peça. Percebam aqui no desenho técnico que tem uma linha de centro que passa no centro do círculo. Ok, agora é só sair do esboço e criar um corte extrudado. Esse corte vai ser passante, que atravessa toda a peça. Só dá um ok. Já foi criado o corte. Agora essa parte traseira do cilindro está praticamente pronta, né? Está bem parecida aqui com a do desenho. Agora vou passar a fazer essa parte da frente, que nada mais é do que a extrusão de um cilindro e depois a remoção das partes internas. Tem aqui a remoção de um cilindro interno, que é onde vai passar a haste, depois um outro furo para admissão de ar e um outro furo roscado para ser inserido a conexão de ar. Então vamos lá. Nessa face da peça eu preciso selecionar e criar um círculo. Então, nessa face frontal aqui vou criar um esboço e vou desenhar um círculo com centro na origem e com diâmetro do desenho 21,3 milímetros. 21,3. Ok. Nem coloquei na vista normal lá, porque só desenhei um círculo, foi tranquilo. Agora vou em recursos, vou fazer um ressalto extrudado. O comprimento desse ressalto, aqui no desenho técnico, não tem a medida dele exatamente. Mas eu sei que a medida dele é a medida total de 122, menos a medida da parte traseira da peça, que é 36. Então aqui na dimensão eu posso colocar 122 menos 36. E dá ok. Que ele já faz a conta para mim e já cria no tamanho normal. Agora é preciso fazer um outro círculo na ponta desse cilindro e extrudar ele com a distância dessa cavidade. Então aqui, clico na ponta do cilindro e faço um outro esboço. Desenho aqui um esboço com centro na origem e a dimensão de 20 milímetros. Ok. Vou lá em recursos, vou fazer um corte extrudado. A altura desse corte é essa dimensão que está aqui, 69,3. Então, altura de 69,3. Ok. Colocando na visualização em corte, percebam que, olha lá, foi feita a cavidade, a primeira parte da cavidade da peça. Essa outra parte interna, que leva ao ar da entrada do cilindro até a cavidade da haste, as dimensões dela estão na vista frontal aqui. É um diâmetro de 8 e a profundidade de 25 milímetros. Então, a profundidade de 25 milímetros a partir dessa face. Então, tem que criar um círculo nessa face e cortar com a profundidade de 25. Então, aqui eu vou ter que girar a peça um pouco. Para girar a peça, eu clico com o botão scroll do mouse e giro ela para o lado que eu quiser. Então, se eu apertar o botão do meio do mouse e mover o mouse, consigo girar a peça. Então, vou clicar naquela face lá no fundo e vou desenhar um esboço. Agora aqui eu vou ter que pôr na face normal e vou desenhar um círculo concêntrico com origem com diâmetro de 8 milímetros.
Agora vou voltar aqui para a isométrica e vou fazer um corte extrudado. A profundidade do corte é de 25 milímetros. Ok, beleza. Aqui a vista de seção, só para ter uma noção. A última parte da cavidade é um furo roscado. E essa parte a gente vai fazer com assistente de perfuração. Aqui, entre os tipos de furo, a gente vai colocar um furo roscado. Certo? O padrão daquele furo, 1/8 por 27, é um padrão de polegada. Então, padrão ANSI inch. O tipo do furo, furo roscado de cano reto, que é onde tem esse 1/8 por 27. A condição final é cega, sendo que a profundidade de 16 milímetros. Então aqui coloca 16 milímetros, com chamada de rosca escariado do lado mais próximo. Ótimo. Agora vem em posições, clico na face que eu quero colocar esse furo, nessa face, e clico aqui na posição aproximada de onde eu quero ele. Preciso dar um ESC, porque senão onde eu clicar na peça aqui ele vai fazer outro furo. E agora eu preciso posicionar esse ponto para que seja posicionado o furo corretamente. Esse furo ele tem uma distância para a ponta da peça de 28,2 milímetros. Então a dimensão daqui para cá é de 28,2 milímetros. E assim como o outro furo, eu tenho que posicionar ele no centro da peça. Perceba que a linha de centro passa no centro do furo. Portanto, vou fazer aqui uma linha de centro, desse ponto até a origem, e vou colocar ela na vertical. Ok? Perfeito, só dá ok. Foi criado o furo, apareceu a sua simbologia aqui. Na vista lateral também eu vejo a simbologia. E a vista em corte, percebam que a cavidade lá está 100%. Falta ainda nessa peça apenas dois pequenos detalhes. O chanfro na ponta da peça e a denotação de rosca. Vou fazer aqui então primeiro, vou inserir a rosca, anotações, representação de rosca. Aqui eu vou selecionar a aresta que eu quero, coloco lá o padrão ANSI métrico, rosca usinada, tamanho M22 por 1,5, até o próximo e ok. Assim que eu der ok, já aparece lá a simbologia da rosca. E agora aqui embaixo do fillet eu vou colocar o chanfro. O chanfro dessa peça que é I por 45. Então coloco aqui um, seleciono essa aresta e essa aresta e dou ok.